Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus. Mais um dia aqui, tá? Pra gente continuar o nosso processo, pessoal. Não é fácil, tá? Muita dificuldade aqui dessa realidade, mas a gente tem que caminhar, tá, pessoal? A gente não pode parar nosso trabalho da nossa espiritualidade, né? Foi até o tema de ontem, né, que eu falei, né? Qual foi o tema mesmo, pessoal? De ontem, lembra? Vocês estão dando aí uma audiência, eu vi que vocês estão dando uma audiência muito grande, né? Que foi o compromisso, né, pessoal? O que é o compromisso espiritual, né? A gente precisa entrar nesse compromisso, né, pessoal? E às vezes quando a gente não atender esse compromisso, a gente está na desobediência. Quando você é chamado, pessoal, você tem que atender o chamado, tá? Não pode entrar na desobediência, tá? Porque a espiritualidade vai despertar sua consciência, vai chamar você para que você venha para a espiritualidade, tá? E a gente falou ontem, né, sobre esse compromisso, sobre, como é que se diz? Estar em obediência a Deus, tá? Não endurecer o coração, não foi? A gente falou sobre essa parte também, que é importante, né, pessoal? Porque, nossa, pessoal, é a sua chance, é o chamado, e você tem que atender, tá? Mas muitas pessoas estão endurecendo o coração, tá? Com N coisas aí, aqui nessa realidade, e ela pode entrar na frequência, na vibração, na energia, né? Da desobediência, tá, pessoal? É uma frequência, né, que tá aí, existe. A mesma coisa que existe a energia, a frequência da obediência, existe uma energia da desobediência, tá, pessoal? É o meu tema que eu vou falar aqui, tá, pessoal? Meu tema que eu vou falar aqui hoje, né, pessoal? Qual é o meu tema que eu vou falar hoje? O que é a desobediência espiritual? Então, o que é isso, pessoal? É uma frequência, uma vibração, energia que você entra, né? Entra nessa frequência aí e você está de encontro à energia da obediência. Então, você está de encontro a Deus, pessoal. Tá? Na Bíblia é chamado como pecado, né? Você está no pecado que está trabalhando com a energia contrária. De você estar com a energia a favor da espiritualidade de Deus, você está com a energia trabalhando contra, né? Por isso que a desobediência é o pecado da rebelião, né? Você está em rebelião. Rebelião é você estar pegando a força contrária contra o que Deus quer, que é a energia do bem, a frequência da obediência, tá? Você está trabalhando contra. Entende, pessoal? Então a gente precisa entender o que é essa desobediência espiritual, né, pessoal? E também eu coloquei uma pergunta aqui que é: e por que não podemos vibrar na energia da desobediência? Por que a gente não pode vibrar aí? Porque é uma energia que você entra, tá? É uma frequência que você entra, o qual você está tendo certo tipo de comportamento, certo tipo de atitude que não é de acordo com a frequência do bem, a frequência da obediência de Deus, tá? Você está contra, então você está em desobediência, rebeldia, né?
Algumas pessoas estão inconscientes ainda, né? E outras estão praticando essa desobediência consciente de que ela não pode fazer aquilo, tá? E está cometendo aquela situação. Por causa da frequência, né? Do engano, está sendo motivada, está sendo várias coisas, está levando essa pessoa para essa desobediência, tá, pessoal? É o que a gente vai analisar aqui, tá? Analisar maravilhosamente esse estudo, que não é fácil também, tá, pessoal? Quando fala dessas coisas assim, não é fácil, tá? Então, mas antes vou agradecer a você, tá? Pela visualização do vídeo de ontem, que foi o compromisso espiritual, né? Precisamos estar nesse compromisso. Então, uma energia do bem é a gente atender esse compromisso a espírito. A nossa missão de vida está na frequência que Deus preparou para que a gente tivesse. Quando a gente está fora dessa frequência que Deus preparou, a gente não se completa, né, pessoal? Foi o que a gente viu ontem aí no estudo e vocês estão assistindo, viu, pessoal? Eu estou vendo aí que, nossa, eu não pensava que os sistemas vocês iam ficar interessados, tá, pessoal? Eu achava que eram algumas pessoas que iam ficar interessadas, mas eu estou vendo que é muitas pessoas. Então, isso quer dizer, pessoal, que tem pessoas que estão despertando aí, pessoal, tá? A situação está apertando, né? Porque aqui o mundo está difícil de a gente viver, né? Então, muitas pessoas estão interessadas nas coisas espirituais, se voltar para Deus, porque ela não está vendo saída, né? A situação apertando, então o negócio é recorrer à espiritualidade, a Deus, né? É isso, pessoal. Aproveite, tá? Estou aqui me dedicando, tá? Já fui, pela manhã já fui lá fazer a compra aqui do que precisava, aí o almoço aí, tá? E para agora de tarde a gente tirar esse tempo que eu vou estudar, eu vou aqui me dedicar à espiritualidade, já meditei, já orei aqui, tá? É isso, pessoal, tá? Essa é a nossa vida aqui, nessa realidade, tá? Porque é isso, eu sou uma pessoa, você já me conhece, né? Já falei muitas vezes que eu sou da periferia aqui de Salvador. Família pobre aqui, temos aqui uma vida humilde e tal, mas honestamente, importante é isso, tá? Tudo que a gente está fazendo aqui, está fazendo na honestidade, sem tirar nada de ninguém, sem enganar ninguém, sem dizer que vai acontecer algo para alguém, para tirar algum benefício de alguém. A gente não faz isso, tá? Graças a Deus a minha família aqui tá isenta por enquanto dessas coisas, tá? Eu espero que continue assim, tá, pessoal? Aí, mas vamos para o nosso estudo, é o que interessa, e o resto não tem pressa, tá? Então, o que é a desobediência espiritual? O que é isso, pessoal? Você sabe o que é isso ou não sabe? Sabe ou não, pessoal? Então, vamos ler aqui para saber o que, é que ele está falando que é essa desobediência. Ele fala: desobediência espiritual é um conceito falado em várias tradições religiosas que descreve uma atitude de não se submeter à vontade de Deus, ou seja, de se rebelar contra ele. É um pecado que rompe a relação entre Deus e as pessoas. Então, pessoal, nossa, não é difícil, né, pessoal, tá? Todos nós, tá, pessoal? Todos nós, tá? Não tem ninguém isento disso. A gente caiu na desobediência que aconteceu com Adão. É a prova, pessoal. É a prova que a gente está desconectado. Por que a gente fica buscando a Deus? A humanidade, desde a antiguidade, textos,
mostra que o ser humano sempre estava buscando um Deus. Por que isso, pessoal? É a prova que o que aconteceu lá, a história de Adão e Eva, né? Que muitos dizem que é uma historinha fake, né? Foi inventada. Cada um, né? Tem um raciocínio, fala o que o raciocínio dela, a consciência dela está pensando, tá, pessoal? Mas, por exemplo, esse assunto é fake, né? Adão e Eva. Mas por que que na história, livros, você vê, em vários livros, não só na Bíblia, homens estavam sempre procurando uma ligação com um divino, Deus, uma fonte, algo que fosse superior ao homem. Por que que o homem tem esse desejo de buscar essa conexão? Porque, pessoal, essa é a prova que o que aconteceu com Adão, a gente se vem de Adão, né? Por isso que a gente vem de Adão, da descendência de Adão, né? A gente recebeu essa desconexão, porque Adão foi desconectado ali. Aconteceu a morte espiritual ali com Adão. Então a gente foi desconectado. Por isso que todas as tradições, todas as religiões falam sobre essa desobediência, tá? Todas, seja de uma forma ou de outra, fala, mas fala, porque isso aconteceu, pessoal. Isso é real, isso não é fake. É por isso que a gente está desconectado. Aqueles que ainda não foram chamados para a espiritualidade, não entrou na frequência de Cristo, eles estão na desobediência, eles estão desconectados da frequência do bem, da frequência que Deus quer que você esteja. É isso, pessoal. Todos nós estávamos. Então, eu estava, você estava. Então, a gente agora que está tendo a conexão, porque a gente despertou a nossa consciência para a gente se aproximar da espiritualidade. Mas a gente ia ficar desconectado, a gente ficava aí batendo cabeça em grupo religioso, errando aí, fazendo muitas coisas aí que não deveria fazer, numa frequência totalmente errada, tá? Uma frequência totalmente orgulho, ira, sabe? Totalmente fora do, do padrão que Deus quer que a gente vibrasse, né? Que a gente vibrasse uma energia positiva. É por isso que a maioria das pessoas estão vibrando, emanando energia para o ambiente aqui negativa, pessoal. É a prova que vocês não estão vibrando na energia do bem, na energia da positividade. É a prova. É real, isso é real, está acontecendo na nossa realidade. Tá? É a prova que a história de Adão e Eva não é fake, pessoal. Que o ser humano está desconectado de Deus, de Cristo, tá? E Deus enviou Cristo para a gente haver a reconciliação, então, a reconexão dessa frequência aí, que a gente estava desconectado. É o que ele fala, que é essa desobediência espiritual, né? Que descreve uma atitude de não se submeter à vontade de Deus. É por isso que quando a gente estava fora a gente não foi chamado, a gente não se submetia. Até em grupos religiosos tem pessoas que não se submetem a Deus, pessoal. À vontade de Deus. Ou seja, de se rebelar contra ele. Então, a gente está com a energia contrária à energia de Deus. Por isso que a gente está se rebelando contra ele. Tá? Aí ele fala, é um pecado, né? Porque a Bíblia fala que é um pecado essa desobediência que rompe a relação entre Deus e as pessoas. Então, rompemos a relação com Deus, pessoal. Isso aconteceu lá com Adão e Eva, tá? E muitos
quando não vem para a frequência de Cristo, você está na frequência da desobediência. Você está em rebelião. Rebelião é usando a energia contrária ao que Cristo queria que você usasse. Que Deus queria que você usasse. Então, quando a gente estava lá, tá, pessoal? A gente não foi chorar, a gente estava usando energia contrária. Mas agora, quando a gente vem para a espiritualidade, a gente tem que fazer o quê? Usar agora a energia a favor do bem, do amor, da frequência do amor, do bem, sabe? Da obediência. A gente agora tem que usar a energia a esse favor. É por isso que eu fico olhando. Muitos estão dizendo aí, eu sou de Deus, eu estou com Deus. Mas a pessoa está usando energia. Está mentindo, está fazendo coisa. Pessoal, isso é frequência do inimigo. Mentir, fazer coisas erradas, sabe, pessoal, não é uma frequência da espiritualidade que Deus quer que você vibre. Deus quer que você vibre na honestidade, no amor, na compaixão, na alegria, no ajudar o próximo, no se dedicar às coisas espirituais. Então, é aí que você está na obediência, na energia do bem, a energia da obediência. Mas se você faz alguma coisa contrária, se você está na energia, vibrando na energia da desobediência. Agora, repare, pessoal, repare a sua vida. Você está produzindo mais energia da desobediência ou da obediência? Faça uma avaliação, tá? Seja sincero com você. Entende, pessoal? Então, rompe a relação. Rompe a relação por quê? Quebra o vínculo. Porque é frequência. A gente se conecta com Deus, com a espiritualidade, através de frequência. Então, quando você está numa frequência contrária, por isso que uma pessoa que anda aí bebendo, fazendo, acontecendo, elas têm na consciência dela. Você está conectado a Deus? Você pergunta a ela. Ela diz que não está. Ela diz que não está, pessoal. É a prova, porque ela está em outra frequência. Ela está praticando frequências baixas. E aonde Deus não está em uma frequência. Deus é uma frequência evoluída. Tá, pessoal? Eu estou colocando isso, tanto espiritualidade como conceito da Bíblia, para vocês entenderem, tá? O que é que acontece no mundo espiritual quando uma pessoa está na desobediência. Tá certo, pessoal? Aí o que é que ele fala? A desobediência afeta a relação pessoal com Deus, né? A vida em sociedade e a relação com as outras pessoas. Então, olha o prejuízo. O prejuízo, né? Por isso que a humanidade está no prejuízo, pessoal. Porque afetou a relação dele com Deus, vai afetar na sociedade e vai afetar a relação com a outra pessoa. Então, o que é que os seres humanos estão fazendo com outro ser humano? Quer destruir. Agora tem outro ser humano com raiva, eu quero explodir lá, eu quero matar aquele diz, eu quero... É isso, é uma frequência que o ser humano entrou e precisa sair daí. Sai como? Você dando ouvido às coisas da espiritualidade, ao seu chamado, para você entrar na frequência original que era para que o ser humano tivesse. O qual lá Adão perdeu essa frequência original. Ele saiu, né? Adão e Eva. Por isso que a gente está aqui nesse pan demônio aqui, essa energia baixa aqui. E muitos estão procurando, alguns estão procurando se reconectar aí à frequência mais evoluída. Essa é a prova, pessoal. É a prova cabal que está na nossa estampada cara gorda, cara má. Está na nossa cara isso. E quando eu fico olhando pessoas que vêm para redes sociais falar
Não, a história de Adão é fake, não aconteceu. Não sei o que, não sei o que. É pessoas que estão falando bobagem, pessoal. Bobagem está espalhando isso para. E uma mente fraca recebe isso, vai acreditar nessas coisas aí. A mente fraca dela vai acreditar numa pessoa que pesquisa, não é uma pessoa que vai buscar a profundidade da palavra, não é uma pessoa que trabalha a espiritualidade dela. Então, um cara desse fala aí, pessoal, essas pessoas não têm noção do que estão falando. E está na nossa cara a desconexão que aconteceu ali com Adão e Eva, né? Aí ele fala, pode levar à idolatria, né? Ou seja, adorar algo além de Deus que entristece o Senhor. Então, é isso. Por isso, olha aí, pessoal. Até no meio evangélico, meio católico, meio espírita, no meio espiritualista, nossa, tem tanta gente adorando coisa que não é para adorar, pessoal. A gente só tem que adorar Deus. O que é que o anjo falou para João, pessoal, na ilha de Pátimo? Não, não, ele foi prostrar para adorar o anjo. Não, não faça isso. Eu sou conservo teu, sou seu irmão. Adora só a Deus. Mas onde está Deus? Onde está Deus para a gente adorar? O que é que Cristo ensinou? Nem nesse monte, nem em outro lugar. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Tem até uma música aí dos evangélicos, rapaz. Os evangélicos ficam adorando homens aí, tá? Eles falam da idolatria da Igreja Católica, né? Dos espiritualistas, mas eles estão adorando homens. Aí, pessoal, é uma idolatria, tá? Tá entrando na idolatria também da, como é que se diz? Da ganância, que é uma idolatria. Quando vocês estão atrás de ganância, está entrando na ganância, é uma idolatria contra Deus. Porque seu coração tem que estar em Deus. Por isso que ele disse, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então tem que ser com a alma, com o coração e com o entendimento para adorar a Deus. Tá? Você está entrando numa idolatria. Até eles cantam na música aí a música, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te louvamos, nosso querer. Rei dos reis e Senhor, te louvamos, nós do viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Então, pessoal, vocês cantam em espírito e em verdade que a gente tem que adorar a Deus. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, no meio agora de muitos grupos religiosos, todo mundo adorando coisa. Então, entrando em uma idolatria, que ele fala que adorar algo além de Deus entristece o Senhor. Então, você só foi feito para adorar Deus, a própria música fala, né? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Reis. Então, foi para isso que você nasceu. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o
Nossa, pessoal, a música tá dizendo tudo, tá? Mas eu acho que não estão reparando na letra, tá, pessoal? Então, pessoas estão dormindo, não estão reparando, a própria letra está dizendo. Então, é em espírito e em verdade que a gente tem que adorar a Deus, tá? O Senhor, tá? Porque qualquer coisa que você está fazendo fora disso é uma idolatria a Deus. Você está na desobediência a Deus, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas isso está acontecendo na nossa estampada, na nossa estampada cara, né, pessoal? Os irmãos aqui estão gostando, né, que eu canto aqui as músicas, né? Quando eu lembro, tá, pessoal? Tem a ver com o tema que eu tô trazendo, eu lembro da música, eu trago aqui, eu canto aqui, para eu ver que tem música também, tá, pessoal? Não é só no meio evangélico, gospel, né, como é chamado, mas também no meio secular tem música que está trazendo mensagem por detrás. Existe uma mensagem, tá? Eu não sei vocês, não prestam atenção, pessoal. Tocam aí, tá? Toca a música, toca aí. Aí ele fala: a desobediência leva à morte espiritual, que é estar separado de Deus. A desobediência pode causar angústia, que pode afastar a pessoa de si mesma e dos outros, onde pode levar ao sentimento de frieza, distanciamento e desinteresse. Nossa, pessoal, é muito forte isso aqui, tá? Olha o que é que fala. Então, leva à morte espiritual. Então, quando acontece a morte espiritual, o homem está o quê? Separado de Deus. Foi o que aconteceu lá com Adão, tá? E toda a gente que entra aqui já entra nessa separação aí espiritual. É onde a gente tem que tomar consciência e voltar à reconexão espiritual com Deus, com a espiritualidade. É por isso que a gente está buscando, está estudando, está pedindo entendimento, pedindo orientação da espiritualidade, ser guiado pela intuição, pela espiritualidade. Por causa disso, para haver uma conexão, para a gente adorar o que é verdadeiro, para a gente não entrar na desobediência, para a gente entrar numa frequência do bem, de adorar só o único Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas, criou você, criou o universo. Então, a gente tem que entrar nessa frequência. Tá, pessoal? Então, separar, ele fala que também causa angústia, né? Porque é por isso que muitas pessoas tá afastado de Deus, tá? Cria uma angústia nela, um vazio existencial, que a pessoa cai em depressão, entra numa ansiedade, sabe? Perde o interesse totalmente pela vida. Por quê? Ele fala que afasta a pessoa de si mesma, então ela está afastada da essência divina dela. A pessoa está afastada. E quando ela está afastada, ela não tem eixo, porque não é a frequência onde ela deve estar, afastada de Deus. Ela tem que estar na frequência da centelha divina, da conexão com ela mesma. O ser espiritual dela é divino, tá? Aí você também afasta do outro. O outro é inimigo, você quer matar o outro. Olha aí, pessoal, olha o mundo aí. Olha o que está acontecendo. Tá na nossa cara, tá? Mas por que as pessoas não estão vendo? Tá dormindo. No sono, no berço esplêndido, tá? Fazer igual aí os pessoal aí me copiando aí. Tá dormindo em berço esplêndido, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito que as pessoas estão dormindo, não estão percebendo isso, tá? Eu fico olhando assim, eu digo, nossa, pessoal, é muita coisa. E então, aí, ó,
O inimigo criou a Matrix, tá? Cada um com um pensamento aí. Tem gente adorando, pessoal. Adorando cada coisa aí. Pelo amor de Deus, tá? Por falta de conhecimento, a vez de por estar na desobediência, tá? Talvez uma pessoa dessa ouça meu vídeo, ela pode endurecer o coração. Eu sinto muito, tá? Aí ele disse, onde pode levar um sentimento de frieza, então as pessoas ficam frias. Você vê como as pessoas hoje não têm mais sentimento de... É fria, um distanciamento das outras pessoas. E a pessoa fica desinteressada pela vida. Não quer viver, às vezes está até querendo sair desse mundo. Ah, eu quero ir embora daqui. Ah, tem gente aí que está querendo até tirar a vida por causa disso. Perdeu o sabor, o desejo, o gozo de viver aqui nessa realidade. Por mais que ela está perturbada, você tem que ter o sabor, pessoal. Perdeu, tá? Por causa da falta da a desconexão que a pessoa está. Está vibrando nessa desobediência, né? Aí o que mais que ele fala, pessoal? Por isso, essa morte espiritual só pode ser vencida pela obediência ao Evangelho de Cristo. Então, pela obediência ao que Cristo está dizendo, o Evangelho que vai lhe trazer uma conexão com Cristo, né? E com Deus, pessoal. Então, vai ser vencida essa desobediência, essa desconexão, porque a desobediência é uma desconexão da frequência de Deus. Você está contra, você está desconectado. Foi o que aconteceu com Adão. Adão e Eva, sabe quem é? Vocês conhecem Adão e Eva ou não, pessoal? Você conhece essa história? Que muitos falam que é fake a história de Adão e Eva. Então, pessoal, ele fala que por isso a morte espiritual, então, a separação de Deus, ela só pode ser vencida pela obediência ao Evangelho de Cristo. Então, quando você entra em obediência ao Evangelho, você está voltando na conexão que foi perdida lá atrás. É, pessoal, não é fácil, né? É por isso que o mundo está assim, tá? Aí ele fala, a Bíblia dá um exemplo concreto sobre o enorme impacto que pode ocorrer quando a pessoa desobedece a Deus. Então, tem um impacto, né? Então, espiritualmente, fisicamente, quando você está na desobediência a Deus, você vai ter um impacto, tanto aqui no físico, como espiritualmente. Aí o que é que ele fala mais? Desobedece a Deus. Foi o exemplo de Adão e Eva que, pela desobediência dele, atingiu toda a humanidade. Então, foi um exemplo, o exemplo que a gente conhece, né? Que impactou toda a humanidade foi a desobediência de Adão e Eva. Tá, pessoal? É isso. Então, a mesma coisa pode acontecer quando você tá na desobediência, nessa desconexão, nessa frequência, vibrando nessa frequência, tem um impacto tanto espiritual na nossa vida, como um impacto aqui no mundo físico. Tá? É isso que as coisas acontecem, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, essa desobediência de Adão e Eva resultou em uma série de consequências para a humanidade, né? Resultou aí um monte de coisa aí que agora é a prova, pessoal. Isso é a prova. Então, o que é que ele fala que resultou? Que eles foram expulsos do jardim do Éden. Não foi isso lá que conta a história? Perdendo acesso à presença direta com Deus. Então, ele perdeu o acesso direto à presença de Deus. Além disso, a entrada do pecado no mundo trouxe consigo a morte física e espiritual.
Acontece ou não acontece, pessoal? É uma prova, é uma prova. Então, fisicamente a gente morre. Ou você acha que você não morre? Você é eterno. Então, ele diz que trouxe para o mundo físico, né? O mundo que está vivendo aqui, a morte física, né? Vai degradando o corpo, a gente vai morrer. E espiritual. Então, trouxe também a desconexão para a humanidade. É por isso que livros, desde lá de Adão, homens escreveram o livro que estavam buscando uma conexão com Deus. Desde lá, histórias aí, o livro conta. Então, é a prova que aconteceu isso lá, Adão e Eva. É a prova cabal. Tá? A gente está morto espiritualmente, tá? E estamos tentando reviver espiritualmente e fisicamente também. Voltar ao nosso original do que Adão e Eva era. Eles perderam essa capacidade original. É o que a gente está tentando agora voltar através do caminho que Deus preparou, através do caminho de Cristo. Caminho do equilíbrio, o caminho de trabalhar a frequência para a gente alcançar essa situação. Tá? Aí ele fala, bem como o sofrimento e a separação de Deus. Então, trouxe sofrimento aqui, pai. A gente passa muito sofrimento aqui, tá? Porque trouxe por causa dessa desobediência. Aí ele fala, a desobediência de Adão e Eva afetou toda a raça humana. É isso, tá? Seja preto, toda a raça humana foi afetada, tornando-se propensa ao pecado e à separação de Deus. Então, foi considerado essa desconexão de Adão, essa desobediência, como um pecado e a separação de Deus. Tá? Aí ele fala, por isso a desobediência a Deus é uma escolha consciente de não seguir os princípios e a vontade de Deus. Foi o que aconteceu lá, né? Com Adão e Eva. Eles estavam conscientes, pessoal. Mas foi uma escolha consciente dele. Então, a gente também a gente tem escolha consciente. Tá? Então, se eu estou aqui falando no vídeo, você ouve, você toma consciência de que você precisa de uma conexão, você precisa mesmo. Então, você vai tomar decisão. Você não é forçado, tá, pessoal? E para a espiritualidade, você não é. A espiritualidade sempre vai colocar, porque você tem um livre-arbítrio. Então, o que é que você quer fazer? Você quer vir para a energia do bem, para o Senhor, ou você quer ir ficar fazendo o desejo do seu ego, essas coisas aí? Você vai fazer uma escolha. Tá? Eu lembro aqui de uma pessoa que ela falou, ai meu Deus, ela tá assim, ai meu Deus, tá assada. Eu digo, é a escolha dela, a gente não pode se meter, é a escolha da pessoa. Tá? Então você vai ter que fazer escolha. Vai fazer a vontade de Deus ou vai seguir outra coisa, né? O qual tem consequência negativa para a vida. Então, de acordo com a sua escolha, pode, se você escolher fazer a vontade aí da carne, fazer a vontade do ego, pode ter a consequência negativa para a sua vida, em você não fazer a vontade de Deus. Tá? Deus deixa você escolher. Você é livre, pode escolher. Deus vai mostrar para você qual é o caminho dele. Quer seguir o caminho? Se você não quiser, você vai pegar o caminho da direita ou da esquerda, não vai ficar no meio. Que o caminho de Cristo é o caminho do meio, tá, pessoal? Aí ele fala, assim a desobediência não é apenas um ato isolado, mas uma progressão de atitudes que endurece o coração e afasta a pessoa da vontade de Deus.
Então, não é um fato isolado, tá, pessoal? Que você fez ali. É uma progressão de atitudes que você vai tomando, vai endurecendo o coração. É por isso que eu estou falando, vocês que estão aqui assistindo, não endureça o coração, pessoal. Se a espiritualidade está tocando no seu coração, para que você está fazendo isso? Você está endurecendo. Não, mas eu sou da igreja. Você pode ser da igreja qual for, tá, pessoal? Isso aqui não é de igreja, eu não tenho nem igreja aqui, pessoal. Eu não tenho nem igreja, nem nada. A gente tem um grupo aqui no canal aqui do YouTube, tá? Mas a gente não tem igreja não, pessoal. Porque a igreja somos a gente. Quando você se conecta, volta à obediência a Deus, a Cristo, entra nessa frequência, então o que é que acontece? Você se torna a igreja de Cristo, tá? Quando você amolece o seu coração, não endurece para as coisas de Deus, tá? Né? Aí você se chega para Deus. Mas se você tem a atitude de endurecer o coração, afasta a pessoa da vontade de Deus. Então vai afastar você da vontade de Deus. Então você está na desobediência. Está vibrando aí, tá? Foi isso que a minha pergunta lá. Cadê a minha pergunta? E por que não podemos vibrar na energia da desobediência? Por quê? Porque ela vai trazer consequências negativas, pessoal. Não podemos endurecer o coração, então vai trazer consequências negativas a gente vibrar nessa energia, tá? Não pode. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, mas a raiz do pecado da desobediência está na rebelião contra Deus. Então, está você se rebelar contra Deus, tá? Porque uma coisa é você reconhecer o erro, não, eu erro, eu errei, tal, tá tudo certo. Uma coisa é você se rebelar ainda contra Deus, tá? Quando um ser humano decide seguir a própria vontade em vez da vontade divina, isso significa que a desobediência não é apenas um erro moral, né? Erro moral é que a gente comete atos, né? Atos falhos aí, moralmente, a gente erra. Então, mas essa rebelião não é um ato moral. Ele fala, mais uma rejeição da autoridade e da soberania de Deus. Então, você está indo contra a autoridade e a soberania de Deus. Isso a gente não pode fazer, tá, pessoal? De jeito nenhum. A gente errou, opa, errei. Perdoa, Senhor. Quero voltar à frequência aí e tal. Aconteceu isso. Então, uma coisa imoral que você fez, ou então uma coisa ética, você mentiu. Foi por isso que o pastor que teve a atitude aí de dizer que errou, tá? Veio para redes sociais, errei e tal. É uma atitude nobre, pessoal. É uma atitude boa, tá? Porque ainda mais ele sendo um pastor aqui, né? Que o pastor é Cristo, mas ele se colocando aí como pastor para as pessoas, porque o único pastor que está guiando a gente é Cristo, pessoal. A gente só somos instrumento da espiritualidade, tá? A gente tem função, a gente é função, não a gente é o pastor, não sei o quê. O único pastor que deu a vida pelas ovelhas é Cristo, é ele que está dirigindo as ovelhas dele, o rebanho dele, a igreja dele. É ele que dá, mas ele talvez usando a gente como instrumento dele, tá? Será que você está se colocando como instrumento de Deus ou não? Entende, pessoal? É só isso, tá? Mas foi uma atitude nobre do pastor. Ele veio pedir que errou, tal, fez isso e isso. E talvez a espiritualidade abra a visão dele, tá? Com essa atitude. Espero, né, pessoal? Aí ele fala que
a pessoa decide não seguir a sua própria vontade em vez de fazer a vontade divina. Isso não significa que a desobediência não é apenas um erro moral, mas uma rejeição da autoridade e soberania de Deus. A gente tem que reconhecer a autoridade, a soberania de Deus. Não se rebelar contra isso, tá? É um pecado, uma desobediência muito grave, tá, pessoal? A gente tem que reconhecer que a gente falhamos, a gente erramos e reconhecer a autoridade e a soberania de Deus, tá? Aí ele fala, o tronco, né, da desobediência é o orgulho. Nossa, pessoal. Eu gravei aqui, tá? Tá aqui no meu canal, o que é o orgulho espiritual. É muito ruim, tá, pessoal? E graças a Deus, tá? Esse pastor aí não mostrou que tem orgulho, tá? Se ele vê assim publicamente, tá? Mostrou que não tem orgulho, tá? Por isso que ele pode ser curado, tá? É importante isso, pessoal. Aí ele fala, o tronco da desobediência é o orgulho, onde a pessoa acredita que pode viver sem Deus. Então, aquela é orgulhosa, ela diz que não precisa de Deus para nada, que não faça isso, pessoal. Tudo vem de Deus, todas as coisas vêm de Deus, a gente sempre precisa de Deus, pessoal. Não faça uma besteira dessa, pelo amor de Deus, tá? Ele fala que pode viver sem Deus ou que sua vontade é melhor do que a dele. Então, fazendo a vontade dela é melhor do que a de Deus. Não, a vontade de Deus é sempre melhor para a nossa vida, pessoal. Tá? A gente tem que reconhecer isso. Então, o orgulho ele pode atrapalhar a pessoa a querer se dobrar diante de Deus, a querer reconhecer que a vontade de Deus é melhor do que a dele, tá? Aí ele fala, foi o que aconteceu com Lúcifer, que foi expulso do céu por causa da sua rebelião e orgulho. Então, pessoal, olha aí. Entende? Não deixe isso brotar no seu coração, tá? A gente aqui tá errando, a gente tá acertando, tá? Por isso que eu já falei pros irmãos, quando você errar, pessoal, tá? Como eu erro, tá? Quando a gente errar, não julgue você. Não entre também no orgulho. Que você faz tudo certo, que você é uma pessoa que não faz nada errado, é tudo certo. Não entre nessa vibração, porque você pode entrar na vibração que levou à queda de Lúcifer. Sabe a queda? Caiu, né? Ele caiu ou não caiu? Tem muita gente que acredita mais na história da queda de Lúcifer do que na história de Adão e Eva. Teve mesmo um ateu mesmo que eu vi aí, ele acredita que o Lúcifer ele caiu. Eu vi um ateu aqui na rede social dizendo que Lúcifer caiu, né? Caiu do céu. Ele acredita nisso. Agora, mas ele não acredita na história que é Adão e Eva, pessoal. Eu não entendo, tá? Essas pessoas, tá? Elas precisam aí ter consciência e coerência do que elas estão falando, tá, pessoal? Então, ele diz que esse orgulho, né, pessoal, foi o que aconteceu com Lúcifer, né? Que Lúcifer, a palavra significa anjo de luz. Então, ele era um anjo de luz que perdeu agora a sua luz quando ele caiu. Virou Satanás, né? Diabo, né? Deu esse nome para ele, porque ele perdeu a palavra Lúcifer, era anjo de luz, tá? Ele perdeu essa luz, então perdeu o brilho. É o que acontece com a gente, pessoal. A gente tem um brilho, tá? Tem uma luz
que é a nossa consciência, e a gente tem que aumentar ela. E é que o Satanás agora está trabalhando contra essa nossa evolução, essa nossa luz aqui. Ele está atacando aqui a gente. O sistema todo foi criado aqui para que essa nossa luz não brilhe. Não, não, não. O negócio de luz aqui é treva, tá? Aqui nessa realidade aqui é treva, é pressão para todo lado. Então, é o que está acontecendo, a maioria, né, pessoal? São poucas, tá? Poucas pessoas que estão na vibração da luz, do bem, do amor, sabe? São poucas pessoas. Eu sinto muito, tá? Falta essa reconexão. E você precisa tomar consciência disso. Se você não tomar consciência, você não vai escolher a energia do bem, a energia do amor, a frequência que está a favor da espiritualidade de Deus. Então, você vai estar emanando energia contra Deus, contra a espiritualidade. Você está trabalhando contra. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso está acontecendo na nossa realidade e a gente precisa tomar consciência disso. Mas vamos aqui. Ele fala que foi por causa da sua rebelião e orgulho, né? Que Lúcifer caiu, virou Satanás. Aí ele fala, o orgulho endurece o coração. Nossa, pessoal. O coração é onde está todo o sentimento, pessoal. É onde você se conecta com Deus, com o divino, com... Nossa, então se você endurece, acontece isso que aconteceu com Satanás. Ele endureceu todo o sentimento. Não faça isso, pessoal. Por isso que eu estou dizendo, não endureça o coração para a espiritualidade, para as coisas de Deus. Tá? Não endureça. Eu sei que tem muitas coisas erradas no meio, então investigue, mas esteja aberto às coisas da espiritualidade. Não endureça, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Senão você vai virar um Lúcifer. Você vai virar um Satanás aqui na Terra, tá? Então, ele diz que o orgulho endurece o coração, levando a uma vida de desobediência e afastamento de Deus. É claro, né, pessoal? Nossa, é 2 anos, mas a parada é séria, tá? Isso está acontecendo com muitas pessoas, até pessoas que estão no meio religioso está acontecendo isso aqui, pessoal. Porque já tem um monte de gente lá totalmente aí na desobediência, né? No mundo aí perdido, sem consciência. Tem pessoas que era para ter consciência, né? No meio religioso, né? Era para ter consciência, não tem, pessoal. Eu sinto muito, tá? E é o quê? Ele vai levar uma vida, então vai vibrar na desobediência e vai ter um afastamento de Deus. Então, vai estar afastado da frequência original que você devia estar, a frequência da energia, a vibração do bem, do amor, da alegria. Essa era a vibração para você estar. Mas você está em outra. Né? Tem tempo, pessoal. Trabalhar isso, tirar o orgulho, tirar tudo, sabe? Estar aberto para as coisas espirituais, tá? Aí ele fala, a desobediência representa como comportamento que surge a partir desses pecados. Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Já é 55 minutos. Eu quero falar aqui, tá, pessoal? Já cantei aqui, tá? Mas a gente vai continuar na segunda parte sobre essa parte aqui, que é a desobediência, né? Vai mostrar no comportamento da pessoa que a pessoa está na desobediência. Então, vou marcar aqui, segunda parte, né?
que a gente vai continuar na segunda parte. Eu vou ali fazer uma merendinha, né? Graças a Deus, né, pessoal? Que tem uma merendinha, né? Graças a Deus, agradecer a Deus por isso também. Vou ali fazer uma merendinha, daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Pra gente continuar aqui o nosso estudo, tá? Então, até a segunda parte.